Você já parou para pensar como um clube pode gastar 140 milhões em um jogador e ainda assim, às vezes um reforço de 3 milhões entregar mais resultado? Pois é, no Barcelona essa diferença entre caro e barato não é só sobre dinheiro, é sobre expectativa, pressão e muitas vezes decepção. Hoje você vai descobrir o contraste absurdo entre os jogadores mais caros e os mais baratos que passaram pelo Barça. E como, em alguns casos, o preço não significou absolutamente nada dentro de campo. Imagina isso. De um lado, nomes que chegaram cercados de hype mundial, capas de jornais, expectativa de salvar o clube. Do outro, apostas discretas, quase desconhecidas, que custaram uma fração do valor. Quem você acha que teve mais impacto? Bom, vamos começar dos mais baratos. Aqueles que você não acredita, mas que talvez possam fazer a diferença algum dia. Começando a lista, temos o jovem Pau Victor. O jovem surgiu no Girona, tinha muita habilidade, mas não chegou a atuar muito pelo time principal. Tanto que em 2022 foi emprestado para um time da terceira divisão chamado Sabadell, time no qual começou a se destacar, marcando 7 gols e 6 assistências, ajudando o time a se manter na terceira divisão. Em 2023 foi quando chegou ao Barcelona, mas para a equipe B. Por lá também brilhou, marcando 20 gols. Em 2024, assinou em definitivo com o Barcelona principal por 5,5 milhões de euros aproximadamente. Na época que esteve no Barcelona, não conseguiu se destacar muito, além de 3 gols em amistosos, sendo 1 contra o Manchester City e 2 contra o Real Madrid. Ambos em amistosos. Além disso, também marcou em jogos oficiais contra o Osasuna. Em 2025, foi vendido ao Braga de Portugal por 12 milhões de euros. Ou seja, em campo pode ser que não tenha entregado tudo que era esperado dele, mas financeiramente rendeu mais do que o dobro do que foi comprado. Nesta temporada, ele até vem se destacando com a camisa do Braga. Já são 13 gols e 6 assistências na temporada. Na minha opinião, tirando a parte financeira, não vingou, pelo menos no Barcelona. Mas nessa temporada parece estar recuperando um bom futebol. A seguir, temos um jogador aleatório, o lateral direito Douglas, que veio do São Paulo para o Barcelona por um valor até que alto para o que ele realmente valia na época. É um daqueles jogadores que ninguém entende como foi parar lá. Ele foi comprado por 4 milhões de euros. Não tem muito o que eu falar dele. Quase não jogou pelo Barcelona e passou em 3 clubes por empréstimo, até sair por custo zero para o Beşiktaş da Turquia, onde encerrou sua carreira. Acho que não preciso nem dizer que ele não vingou, nem financeiramente e nem em campo. Eu sinceramente nunca entendi essa transferência. O próximo jogador é bem mais atual e ainda está jogando pelo Barcelona. Trata-se do atacante Ronny Bardghji. O sueco é o jogador mais barato dessa lista, sendo comprado do Copenhague da Dinamarca por 2,5 milhões de euros, preço bem abaixo do seu valor de mercado. Nesta temporada, ele fez 2 gols e deu 4 assistências, atuando em apenas 23 partidas, quase todas vindo do banco. Eu sinceramente não acho que os números estão ruins comparando o preço e o seu tempo de jogo, mas com certeza não apresentou nada demais, sendo cogitado até um empréstimo ao final desta temporada. Agora, vamos para a melhor parte, os jogadores mais caros. Jogadores que atingiram valores astronômicos. Começando a lista, temos um craque, um jogador que fez história com a camisa de um dos rivais do Barcelona. Estou falando dele mesmo, o francês Antoine Griezmann. O craque fez história e eu diria que até se tornou lenda do Atlético de Madrid, mas sonhava em jogar no Barcelona e era um de seus objetivos. Mas a transferência dele não foi nada amigável e marcada por polêmicas. O Barcelona contratou Griezmann por 120 milhões de euros, mas o Atlético alegou que o Barcelona negociou com o jogador antes da redução da multa de 200 milhões para 120 milhões, chamando a atitude de desrespeitosa. Causou revolta até mesmo com torcedores do Atlético. Sua placa no estádio Wanda Metropolitano foi alvo de vandalismo por parte da torcida, que não ficou nada satisfeita com sua transferência. Pelo Barcelona, todos esperavam muito dele, e a expectativa era muito alta.
Mas a realidade não foi bem o que se esperava. Ele errava muitos lances dos quais ele realizava pelo Atlético, perdia gols feitos, errava passes simples. Chegou a marcar 35 gols. Mas todos se perguntavam como um jogador daquele nível e campeão do mundo no ano anterior caiu tanto de rendimento. Griezmann não conseguiu se encaixar no estilo de jogo do Barcelona nem um pouco. Em 2021, retornou com o rabo entre as pernas por empréstimo para o Atlético de Madrid. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. A torcida, no início, não aceitou bem, fazendo até protestos negando sua volta. Por lá, voltou a recuperar o seu bom futebol, recuperou a confiança da torcida e chegou até a pedir desculpas e desabafar sobre o erro de sua transferência para o Barcelona. Em 2022, foi comprado em definitivo por 20 milhões de euros após fim do empréstimo, encerrando em definitivo sua péssima passagem pelo time culé. E novamente, outro jogador que não vingou no Barcelona, e causando até prejuízo milionário. Agora, um outro jogador que chegou praticamente junto com Griezmann e também com status de estrela, Philippe Coutinho. O craque foi contratado após uma temporada absurda pelo Liverpool, onde estava no seu auge. Marcou por lá 54 gols e 43 assistências em 201 jogos, sendo o principal destaque do time até ser transferido para o Barcelona por absurdos 135 milhões de euros, se tornando a segunda transferência mais cara da história do Barcelona. Pelo Barcelona, ele teve um começo até que bom, marcou alguns gols, fez o que se esperava, até que cada vez mais o rendimento começou a cair, começou a se tornar banco, até se tornar dispensável. Para tentar recuperar o bom futebol, foi até emprestado para o Bayern de Munique, onde não conseguiu se firmar. Chegou até a conquistar uma Champions com o clube, mas sem ser destaque. O fato mais engraçado nisso é que ele foi um dos jogadores que contribuiu para a goleada de 8-2 sofrida pelo Barcelona na Champions em 2019. Pelo Barcelona foram 26 gols e 13 assistências em 106 jogos. Uma média até boa em números, mas nem se compara com a expectativa depositada nele. Mas o pior dessa história ainda estava por vir. Após um empréstimo para o Aston Villa, foi comprado por apenas 20 milhões de euros, causando um dos maiores rombos financeiros do Barcelona. E novamente tenho que dizer que não vingou também. Agora o mais esperado. A contratação mais cara do Barcelona na história é simplesmente um campeão da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé. O craque francês se destacou e muito no Borussia Dortmund, onde fez uma de suas melhores temporadas, onde marcou 10 gols em 50 jogos. Não parece tanto, mas não foram os gols que chamaram a atenção do Barcelona, mas sim seu drible e sua qualidade individual. Ele passeava em campo e por isso foi contratado pelo Barcelona em 2017 por incríveis 148 milhões de euros, se tornando assim a transferência mais cara da história do Barcelona. Chegou com grande expectativa. Muitos achavam até que tinha potencial para ser o principal nome pós-Neymar, mas a história não foi bem assim. Dembélé até começou bem, fazendo o que fazia no Borussia, mas assim como Coutinho, o seu nível começou a cair temporada após temporada, perdendo gols importantes e em jogos importantes. Mas diferente do Coutinho, o Dembélé ficou bastante tempo no Barcelona. Tiveram paciência, muito pelo dinheiro que foi investido. Mas em 2023 chegou um momento que já não se esperava muito mais dele. E estava chegando a hora de encerrar sua passagem pelo clube blaugrana. Saiu com aquela sensação de que poderia ter feito mais. Sua transferência foi para o PSG, por 50 milhões de euros. E novamente uma venda muito abaixo do valor investido. Ainda mais pelo que o destino tinha planejado a seguir. Se no Barcelona ele não conseguia se firmar, no PSG foi completamente o oposto. Se tornou símbolo, um dos principais jogadores do clube. Conquistou a Champions League em 2024, sendo o artilheiro do time. No final da temporada, ainda conquistou a Bola de Ouro. Quem imaginaria que de decepção no Barcelona iria se tornar melhor do mundo no PSG?
E dessa vez, posso dizer que ele não vingou no Barcelona, mas pelo PSG fez história. Agora, me diz uma coisa. Qual dessas contratações mais te decepcionou? Foi algum desses craques caríssimos que não entregaram? Ou você acha que algum desses jogadores baratos merecia mais chances? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a sua opinião. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e continua assistindo. Porque no próximo vídeo tem mais histórias do futebol que parecem inacreditáveis. Porque aqui, o futebol é visto com outros olhos.